Agora você tem um cidadão que me parece que não entende absolutamente nada de país, não entende nada de povo, não tem sentimento com o sofrimento do povo, sabe? E mantém uma taxa de juros para atender os interesses de quem? A quem que esse cidadão está servindo nesse momento? Então, essa é a questão. E não é o Lula, não é o presidente, é o povo brasileiro, são os sindicatos, os empresários da indústria, do comércio, do turismo, do varejo. Ninguém, inclusive os agricultores do Brasil inteiro, são contra essa taxa de juros. Então, esse cidadão vai ter que pensar e o Senado vai ter que saber como lida com ele. E ele sabe que no nosso governo, quando nós pegamos o governo em 2003, a taxa de juros estava 26%. Nós reduzimos a 10%. A economia crescendo a 7,5% em 2010 e o varejo crescendo acima de 13%. Então é o seguinte, se num país como o Brasil, você tiver uma inflação de 4% e a economia estiver crescendo 4% a 5%, as pessoas podem guardar dinheiro embaixo do colchão. Eu vivi nesse país, Jane. Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, vivi nesse país com inflação de 80% ao mês. Eu sei o que é receber o salário no final do mês e ter que correr para a porta de um atacadista para comprar tudo que é coisa não perecível para levar para casa. Comprava papel higiênico que passava um mês sem usar, mas comprava para poder, sabe, o dinheiro não perder valor. Então agora o Brasil precisa crescer. Para que o Brasil precisa crescer, precisa ter crédito. Crédito para o setor privado, crédito para os estados, crédito para o município. Sabe, é isso que nós vamos voltar a fazer. O BNDES vai voltar a ser um banco de investimento, o BNB vai voltar a ser um banco de investimento, a Caixa Econômica vai voltar a ser um banco de investimento, o Banco do Brasil. O dinheiro tem que circular para a economia crescer. Você não pode dizer que é um país capitalista sem capital. O capital circulando na mão de meia dúzia de pessoas, o dinheiro tem que funcionar e girar na mão de muitos milhões de brasileiros para que a economia possa crescer. É isso que esse cidadão do Banco Central tem que entender. O dinheiro tem que circular. E para o dinheiro circular, o juro tem que ser baixo. As pessoas têm que poder tomar dinheiro emprestado e assumir o compromisso de pagar. É isso que nós queremos no Brasil, nada mais do que isso. Se esse cidadão cumprir com as suas funções, tais quais foram aprovadas pelo Senado, ótimo. Eu pouco me preocupo que seja autônomo no Banco Central. O que eu quero é que ele funcione. E ao cuidar de política monetária, lembre-se que mais importante do que a política monetária são 213 milhões de brasileiros. Aliás, a gente tinha 215, o último dado do IBGE caiu para 213, eu não sei se está certo o IBGE, não sei se diminuiu. O dado concreto é que nós perdemos, sabe, no censo, 10 milhões de pessoas ou 12 milhões de pessoas. Mas, de qualquer forma, esse cidadão tem que pensar nisso. Esse país era o país mais respeitado do mundo, era o povo mais alegre, era o povo com mais esperança. Esse país caiu no entristecimento. Então é esse país que nós queremos levantar. E para levantar tem que ter dinheiro para investimento. E para ter dinheiro para investimento tem que ter juro barato. E para ter juro barato, o Banco Central precisa assumir aquilo que está na lei que aprovou a sua autonomia. Esse ano nós vamos investir 23 bilhões de reais. E nós vamos retomar todas as obras que estavam paradas, obras ainda do meu governo, obras do governo Dilma, obras que foram paralisadas, sobretudo quase 180 mil casas que estão paralisadas. Ou seja, todas essas obras serão retomadas, todas, sem distinção. Nós não deixaremos nenhuma obra se retomar, porque é preciso acabar com essa história do Brasil continuar sendo um canteiro de obras paralisadas. Se a gente quiser fazer a economia crescer, se a gente quiser gerar emprego, a gente vai ter que fazer investimento e nós vamos fazer. Vamos fazer muito e é por isso que nós vamos lançar agora, no mês de julho, um novo programa de infraestrutura nesse país, em que a gente vai fazer uma combinação daquilo que é a capacidade de investimento do orçamento, aquilo que é a capacidade de financiamento dos bancos públicos e aquilo que é possível de fazer PPP. Nós queremos transformar esse país num canteiro de obras, como nós fizemos no PAC 1 e no PAC 2, e agora no PAC 3 a gente vai outra vez retomar todas as obras que estão paralisadas. Com relação à questão das famílias, eu não tenho mais informações, mas eu espero que amanhã, estando em Porto Alegre, alguém possa juntar uma comissão dos moradores para conversar, porque o governo pode não ser responsável por tudo, mas o governo certamente não faltará à prefeitura, ao Estado, estabelecer uma negociação para que a gente resolva a situação dessas quase 700 famílias e não deixem ele na rua. Isso nós vamos cuidar com muito carinho, porque nós não fomos eleitos para governar, nós fomos eleitos para cuidar do povo. E, portanto, vamos cuidar desse povo com muito carinho.
Presidente, falar sobre política monetária. O juro é o assunto mais importante da economia hoje no país e o senhor tem criticado muito que o juro não está sendo cortado pelo Banco Central, tem criticado muito o presidente Roberto Campos Neto, mas ao mesmo tempo também elogia e lembra de Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central no seu governo. Porém, Meirelles, por sua vez, tem elogiado a postura do Banco Central na condução da taxa de juros Selic. Quem está certo nisso, presidente? Como o senhor acha que deve ser conduzida a política monetária agora? Eu não vou dizer quem que está certo. Deixa eu lhe falar uma coisa, Jane. O Senado, quando aprovou a autonomia do Banco Central, ele estabeleceu alguns critérios para que o Banco Central seja autônomo. Um deles é cuidar da inflação. Outro é cuidar do crescimento e cuidar do emprego. E ele, até agora, tem cuidado pouco, porque ele estabeleceu uma meta que, pelo fato dele não atingir, ele aumentou o juro de forma exagerada. Não existe hoje nenhuma explicação econômica, sociológica, filosófica, do que você quiser pensar, para que a taxa de juros esteja 13,75, porque nós não temos inflação de demanda. Se aumentava o juro quando você tinha uma demanda crescendo, que precisava reduzir a demanda. E o Meirelles cansou de fazer isso. Então, eu acho que é um equívoco. Não tem um setor da economia, a não ser o setor financeiro, não tem um setor da economia, seja das grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, pequenos varejistas, grandes varejistas, ou seja, todo mundo contra esse absurdo dessa taxa de juros, que ninguém pode captar dinheiro para investir a 14%, 15%, 16% de juros. As pessoas vão quebrar. Então, é preciso reduzir a taxa de juros para que ela fique compatível, inclusive, à inflação. A inflação em 12 meses está menos que 5%, por que a taxa de juros tem que estar nesse nível? Qual é a explicação? Não existe explicação. Então, eu tenho dito o seguinte, o Senado tem responsabilidade, porque foi o Senado que indicou e elegeu, aceitou a indicação do ex-presidente e indicou o presidente do Banco Central. Quando era o presidente que indicava, o presidente tirava ou colocava. Eu lembro que o Fernando Henrique Cardoso tirou uns 2 ou 3 presidentes do Banco Central. Outros presidentes tiravam. Eu fui presidente e participei de muitas decisões dessas. E eu lembro que em 2005 as pessoas queriam reduzir a meta da inflação para 3%. E nós discutimos de não reduzir para 3%, porque senão ficava muito difícil a gente alcançar, sabe, o cumprimento da meta. É por isso que a gente aprovou no meu governo 4,5% com a banda para mais 2 e para menos 2, e era o que o Brasil precisava naquela época. Eu não sei qual é a decisão do Conselho Monetário, eles vão tomar a decisão. O que eu acho, que eu penso agora como cidadão brasileiro, é que o Brasil não precisa ter uma meta de inflação tão rígida, sabe, como estão querendo impor agora, sem alcançar. Sabe, a gente tem que ter uma meta que a gente alcança. Alcançou aquela meta, a gente pode reduzir e fazer mais um degrau, descer mais um degrau. Alcançou aquele outro degrau, desce mais um degrau. É para isso que a política monetária tem que ser móvel. Ela não tem que ser fixa e eterna. Ela tem que ser sensibilidade em função da realidade da economia, das aspirações da sociedade. Sabe, é muito importante. Você está lembrado, Matheus, que no nosso governo, sabe, no governo passado, a gente financiava máquinas agrícolas a 2% ao ano. Hoje as pessoas estão financiando há muito. Tem gente financiando a 14%, a 16%, a 18%. Não é necessário, a economia não vai para frente assim. Os poucos que têm capacidade de se endividar podem quebrar, porque amanhã podem não pagar sua dívida.